Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Ao meditar sobre esse versículo, referenciando o contexto, observamos Pedro e João indo ao templo e, ao chegarem lá, se depararam com um coxo de nascença, e poderia ser mais um dia como tantos outros. Mas algo chamou a atenção de Pedro, e numa direção do Espírito Santo disse ao homem: Olha para nós. E ele olhou, e imediatamente, tomado pela autoridade e ousadia do Senhor, observe o que aconteceu, como descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 a 8. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Até parece que foi algo novo, mas, na verdade, isso era algo que eles viveram quando Jesus estava com eles, mas que não criam que sozinhos poderiam fazer isso, até Jesus se revelar a eles após sua ressurreição e colocar a incredulidade na mesa, trazê-la à tona, como descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14, que diz: Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. Sendo assim, Pedro e João, após fazer aquilo que o Senhor lhe ordenara, curar aquele coxo, entraram no templo. Junto com eles, o homem curado entrou glorificando ao Senhor. Todos ficaram maravilhados com aquilo, pois reconheceram o homem. E logo que Pedro percebeu isso, lançou a palavra de libertação, cura e salvação, expondo a incredulidade de seus corações, revelando assim o poder de Jesus e mostrando o caminho. E isso nos remete a pensar sobre a parábola dos dois filhos descrita no Evangelho segundo Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32, quando Jesus falava à multidão, aos fariseus, aos principais da sinagoga e sacerdotes. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Respondeu-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Jesus já havia revelado a vontade do Pai, mas não criam, pois estavam presos aos costumes, às metodologias e aos rituais que outrora estavam impregnados neles. Mas também não permitiram receber aquilo que estava sendo entregue, pois o orgulho e a arrogância não permitiram que se arrependessem, pois não havia mais a simplicidade e sim o interesse em tudo que faziam. Por isso que, ao citar João Batista, Jesus mostrou que um filho de sacerdote legítimo renunciou suas regalias, métodos e manias para fazer a vontade do Senhor, deixando ser transformado pelo seu poder, anunciando o caminho e aquele que vinha após ele, mostrando que a necessidade do reconhecimento de quem era Jesus fazia necessário para que houvesse arrependimento das antigas atitudes e um novo tempo se iniciasse.
Pedro, já conhecedor dessa verdade, ao pregar na sinagoga não queria a intenção, mas a decisão daqueles que viram o coxo na porta, e agora o veem saltando e glorificando ao Senhor. Você compreende que a profundidade da sua fé está no seu nível de entrega? Portanto, é necessário que nos arrependemos todos os dias, para que a revelação desse amor, desse poder, dessa graça e dessa autoridade se revele em nós. O Senhor te chamou e te escolheu não porque você é bonzinho, bonitinho, tem olhos que chamam a atenção, está em evidência, tem posses, é rico, é um empreendedor ou coisas do tipo. Ele te escolheu por causa do seu coração e do seu chamado. Não confunda chamado com tarefas eclesiásticas. O Senhor te levantou para você ir e fazer a diferença aonde você estiver. E a diferença começa pelo arrependimento. E quando assumimos isso, logo o poder do Senhor se manifesta em nós pelo Espírito Santo e nos impele a fazer a sua vontade. Pois lutas, problemas, dificuldades, situações virão, mas quando nossa incredulidade é exposta e começamos a crer e a viver essa verdade, o poder do Senhor e o seu refrigério se apodera de nós, e aquilo que parecia impossível e não ter mais solução é transformado em algo palpável e visível, porque o Senhor está na direção de seu milagre, e isso começa a acontecer e ser algo natural. Quer viver a cada dia algo novo? Compreenda e reconheça esse arrependimento e comece a viver essa revelação em sua vida. A única coisa que posso te dizer é que uma vez que você deixa essa verdade fazer parte da sua vida, você não quer mais sair dela. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Como somos gratos, Pai. Gratos por essa palavra, mas gratos por este fôlego de vida que o Senhor nos dá para poder viver essa palavra. Como é maravilhoso poder, Senhor, não só tomar posse, mas fazer com que seja ativado tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo, pois não é uma tarefa fácil nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, pois isso requer, Senhor, quebra de paradigmas, quebra, Senhor, do orgulho, quebra do nosso ego, e isso nos remete à renúncia, isso nos remete, Pai, a um comprometimento real, isso nos remete, Senhor, a querer fazer cada vez mais e viver a sua vontade, não mais a nossa, não aquilo que nós achamos, não aquilo que nós muitas vezes procuramos, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. E isso é maravilhoso, porque quando ali nós lemos, arrependei-vos, pois, convertei-vos ao Senhor. E isso, Pai, é uma realidade para nós, quando nós nos lançamos totalmente em Ti e vivemos a Sua vontade. Portanto, que venha o Seu reino. Que este reino seja estabelecido, Pai, em nós, e através de nós o Senhor nos use de uma maneira tremenda, poderosa, gloriosa e grandiosa, que nada impeça a manifestação do Seu sobrenatural, e que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos flua de uma maneira, Pai, tremenda e poderosa, que nada fique da maneira que está, antes tudo seja transformado pelo Seu poder, Senhor. Que através das nossas vidas, a Sua graça e a Sua glória, Senhor, sejam manifestas. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho, antes revele o Seu senhorio, o Seu poder e a Sua vontade em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor, consagramos este dia. Consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, consagramos, Pai, o fruto do nosso trabalho, consagramos, Pai, o nosso período contigo e o nosso período, Pai, com as pessoas que o Senhor, Pai, nos colocou em volta. Somos gratos a Ti, Pai. Levanta, Senhor, e fortaleça aquele, Pai, que hoje ficou ou está abalado com alguma situação. Faça com que eles, Pai, se firmem, ou firmem, Pai, os seus pés para continuarem nessa caminhada. Muito obrigado, Senhor. Consagrado está este dia diante de Ti para louvor
e engrandecimento da sua glória. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.